Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre traumatismo crânioencefálico. O que é isso? Um nome técnico que a gente usa para quando, no nosso caso, a criança bate a cabeça. Então, caiu ou sofreu um acidente, ela bate a cabeça, a gente chama isso de traumatismo crânioencefálico. Então, ele pode ser classificado em 3 tipos: leve, moderado ou grave. É como que a criança está numa avaliação neurológica, quando o médico faz uma avaliação da criança. Então, antes de começar a falar sobre isso, não se esqueçam, deem um joinha aqui embaixo, curtam o canal para não perder nenhum vídeo, e quem vocês acharem que vai se interessar por essa matéria ou que está com alguma dúvida sobre isso, marque aqui embaixo, compartilhe para que mais pessoas consigam saber sobre essa dúvida tão comum, né? Porque criança vive caindo. Uma das dúvidas que a criança ou caiu, ou bateu a cabeça, que é o mais comum, quando vou levar para o médico? Quando vai fazer raio-x, se precisa fazer raio-x? Uma das perguntas que eu mais acabo recebendo é se a criança pode dormir depois da queda. Isso é muito comum. Então a gente vai falar sobre isso em algumas perguntas, tá joia? Uma dúvida comum é quando eu vou levar uma criança para avaliação médica. Então assim, a criança abaixo de 2 anos de idade tem que ser avaliada com mais cuidado, porque além dela ter uma cabeça que é mais molinha e isso faz com que haja uma lesão, possa haver uma lesão dentro da cabeça, né, no cérebro, sem que tenha alguma fratura ou que quebrou alguma coisa, elas também, quando elas não conseguem falar o que estão sentindo. Então eu acho interessante nesse caso a avaliação. Então, tem algumas situações que eu vou falar agora que precisa de uma avaliação médica de urgência, que seria o quê? Uma queda de uma criança menor de 3 meses de idade. Criança caiu nessa idade é igual a pronto atendimento infantil. Uma queda de mais de 1 metro de altura para uma criança menor de 2 anos de idade. E uma queda acima de 1,5 metro para crianças acima de 2 anos. Isso também precisa de avaliação médica. A criança caiu na escada, caiu numa escada com mais de 4 degraus, avaliação médica. A criança caiu de bicicleta, bateu a cabeça, tem que ter avaliação. O acidente automobilístico, né? Eu acho que isso nem precisaria falar, mas enfim, o acidente automobilístico tem que ter avaliação. Outra coisa, a criança caiu e perdeu a consciência, ela ficou desmaiadinha por mais de 1 minuto, é igual a avaliação médica de novo. Ou a presença de galo na cabeça, mas galo principalmente em região temporal, que é aqui do lado, aqui perto da orelha, ou aqui na região occipital, que é perto da nuca. E por último, é uma criança que caiu, teve uma queda grande e começou a apresentar sangramento ou pelo nariz ou pelos ouvidos. Doutor, meu filho caiu, bateu, né, a cabeça e ele tá só com dor de cabeça e tá com sono. Eu preciso me preocupar com isso? Bom, a dor de cabeça é praticamente em quase todos os casos a criança vai ter uma dor de cabeça porque bateu o local. Porém, uma dor de cabeça em que a criança você vai vendo que ela deixa de brincar porque a cabeça está doendo, isso você vai se preocupar. Outra coisa, vômito. O vômito pode acontecer após bater a cabeça e não significar nada mais sério, tá? Mas ele deve ser avaliado e normalmente quando a criança apresenta alguns vômitos sequentes dentro de 1 hora, é interessante a gente procurar avaliação. Agora, o sono. A criança pode dormir depois que bateu a cabeça? Normalmente quando a criança cai e bate a cabeça, ela assusta, nem que não seja tão grave, ela assusta, ela acaba chorando bastante. Isso faz com que ela tenha um pouquinho de sono, né? Só pelo o próprio estresse da queda, e então a criança vai ter sono. Ela pode dormir, mas assim, sempre indo lá, vendo como que ela tá, e se for difícil acordá-la, a avaliação médica tem que ser feita. Agora, toda vez que vai no médico, chegou lá no pronto atendimento, meu filho bateu a cabeça. O médico olha, não, tudo bem, pode ir embora. Não, mas espera lá, ele não precisa de um raio-x? Nem sempre. Então assim, o interessante é saber que quando a criança bate a cabeça,
O preocupante para a gente seria a formação, por exemplo, de um coágulo dentro do cérebro, e isso não é visto no raio-x. Então o médico vai avaliar e, se achar necessário, o raio-x é para ver a fratura de crânio. Então, em crianças mais novas, muito raramente vai haver uma fratura nesses ossos. Então ele vai avaliar e vai só observar. Agora, quando o médico avalia e de repente ele vê que tem a chance de ter algum coágulo, que a queda foi forte, né? Que esse TCE a criança tá com queda, né? Tá com queda do déficit neurológico, e ela tá sonolenta, ela não tá reagindo muito bem. Então ele acha que teve algum coágulo, alguma coisa no cérebro, ele vai pedir uma tomografia. Mas cuidado, não é então agora chegar no pronto atendimento e qualquer queda pedir uma tomografia para a criança. Por quê? A tomografia também tem muita radiação, então não é qualquer queda que vai ter a necessidade de fazer a tomografia. E sabendo que a criança nessa idade mais nova, ela tem a cabeça grande, pensando em proporção cabeça-corpo, a primeira coisa que quando ela cai, ela vai bater a cabeça. Então, isso é comum na criança e nem sempre vai precisar de uma tomografia. E qual que é o período de maior risco para a criança? Porque assim, que eu tenho que observar, se de repente aconteça alguma coisa. Então, a grande preocupação após o trauma, né, a batida na cabeça, são os hematomas, como eu disse. E eles podem ser causados ou por uma lesão de artéria ou de veia que tem dentro do cérebro. E isso pode acontecer num período que ocorre mais frequente nas primeiras 12 horas após o trauma. Pode ser que a criança comece a apresentar alguma alteração para que seja investigado isso e que a gente acabe pensando nesse coágulo intracerebral. Porém, a gente pede uma observação de até 48 horas, porque algumas lesões arteriais demoram algum tempo para aparecer. Não precisa ter medo, normalmente a criança cai mesmo, está aprendendo, e criança começou a andar, já acha que pode correr, né? Então vai cair bastante. Não tem aquela de super proteger também, não fiquem com medo de querer embrulhar num colchão, um capacete, nada disso. Não precisa atrapalhar o desenvolvimento dela, né? Mas assim, sempre vai brincar com a supervisão de um adulto, fique tranquila, não sem estresse, mas com cuidado, a criança pode se desenvolver normalmente e a mãe e o pai não terem um infarto nesse intervalo aí. Espero que eu tenha esclarecido um pouco das dúvidas. Qualquer problema, qualquer dúvida a mais, escrevam aqui embaixo que eu vou responder. Tá joia? Até a próxima então.